Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Isabela. Vamos para mais uma aula de ciências e o tema de hoje são os tipos de fossilização. Preparados? Antes de tudo, nós vamos relembrar algumas informações importantes sobre os fósseis. Fósseis são restos de seres vivos preservados na rocha, no gelo ou no âmbar. Geralmente, os fósseis encontrados são de animais e de plantas. Para ser considerado um fóssil, é preciso que o resto ou vestígio seja mais antigo do que 11 mil anos. Se o resto biológico apresentar menos do que 11 mil anos, ele não recebe este nome, e sim ele é chamado de subfóssil. Isso tem a ver com as eras geológicas que eu vou explicar no próximo slide. Fossilização é um conjunto de processos que transformam os restos de um organismo em um fóssil. A gente vai ver mais para frente alguns tipos de fossilização. O profissional responsável por esse estudo é o paleontólogo, como eu já havia dito na outra aula. Como eu havia comentado com vocês anteriormente, as eras geológicas, elas nos dão informações importantíssimas sobre o nosso planeta Terra desde o período da sua formação até os dias atuais. O estudo dessas eras só é possível graças à presença de fósseis de seres vivos e do estudo das rochas. Aqui do lado esquerdo, a gente tem a representação das eras geológicas pela qual o nosso planeta já passou, desde o período pré-cambriano, que foi o momento de formação da Terra, até a era paleozoica, mesozoica, cenozoica ou terciário e, por último, cenozoica quaternário, que é um período que surgiu há cerca de 2 milhões de anos atrás e dura até os dias atuais. Todo esse estudo só é possível graças à presença dos fósseis, como eu já disse para vocês. E é através desses estudos que o ser humano conseguiu descobrir, por exemplo, sobre informações importantes sobre a evolução dos seres vivos que aqui vivem. Quais seres vivos surgiram primeiro, quais deixaram de existir, quais são os nossos ancestrais. Ou seja, os fósseis contam a história do nosso planeta Terra. Os fósseis podem ser classificados em dois tipos, somatofósseis e iquinofósseis. Mas o que será que significam essas palavras? Somatofósseis. A palavra somatofóssil vem do grego soma ou somatos, que quer dizer corpo. Somatofósseis também podem ser chamados de restos, porque eles são restos de partes do corpo de animais ou de plantas que ficaram conservados na rocha. Como exemplo, nós podemos citar esqueletos, ossos, conchas, dentes, carapaças, troncos ou folhas. Ou seja, para ser considerado um somatofóssil, alguma parte do corpo do ser vivo tem que ficar conservada. Geralmente, as partes que ficam conservadas de um fóssil são as chamadas de partes duras, esqueletos, dentes, por exemplo. Eu coloquei aqui um exemplo de somatofóssil, o esqueleto e o dente de um plesiosauro, que foi um animal pré-histórico aquático. A gente pode observar que eles são considerados somatofósseis, pois são partes do corpo de um ser vivo. Mais dois exemplos de somatofósseis. Aqui do lado esquerdo, vocês podem observar um pedaço de madeira fossilizada e do lado direito, um esqueleto fossilizado de estegossauro, uma espécie de dinossauro. Ambos também são considerados somatofósseis porque são partes do corpo de seres vivos. Iquinofósseis. A palavra iquinofóssil vem do grego ichnos, que significa traço ou vestígio. Os iquinofósseis, eles também podem ser chamados de vestígios, pois eles são vestígios da atividade de organismos que ficaram preservados na rocha. Como exemplo, a gente pode citar ovos, pegadas, rastros, túneis, tocas, marcas de dentes, coprólitos, que são fezes fossilizadas, ou urólitos, que são secreções urinárias fossilizadas.
Qual que é a diferença do iquinofóssil para o que eu expliquei anteriormente, o somatofóssil? A diferença é que esse tipo de fóssil eu encontro os vestígios da atividade do ser vivo e não partes do corpo dele. Eu encontro vestígios, rastros de que aquele ser vivo passou por lá, mas não propriamente dita uma parte dele. Alguns exemplos de quinofósseis: ovos fossilizados de dinossauro, coprólitos, rastros deixados por um trilobita e, mais uma vez, uma pegada de dinossauro. Aqui do lado esquerdo, nós temos a imagem ilustrativa de trilobitas se deslocando. Essa imagem foi baseada no registro fóssil que está do lado direito. Vocês podem ver a semelhança no deslocamento do animal. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, os trilobitas são animais extintos que já deixaram de existir há mais de 250 milhões de anos atrás. Foram animais aquáticos, marinhos e ancestrais mais próximos dos camarões e mais distantes das aranhas. Eles foram os primeiros artrópodes a existir no planeta Terra e eram muito abundantes, tanto que fósseis de trilobitas são encontrados no mundo todo. Quando nós falamos em fósseis, muita gente pensa que eles são todos iguais, mas na verdade eles podem se apresentar de diferentes maneiras. Isso acontece porque, após a sua morte, dependendo dos fatores e das substâncias químicas que vão atuar nos corpos desses seres vivos, eles vão ser preservados de maneiras diferentes. Condições climáticas, a morfologia do organismo, agentes físicos e químicos podem interferir nesse processo. A gente vai ver agora alguns tipos de fossilização. Mumificação ou conservação. De todos os tipos de fósseis, esse é o exemplo mais raro. Por quê? Porque nesse processo de fossilização são conservadas as partes duras e também as partes moles do organismo. Geralmente, na formação de um fóssil, as partes duras são conservadas e as partes moles rapidamente são decompostas. Elas entram em decomposição por ação de fungos e bactérias. Mas nesse caso, não. Na mumificação, o ser vivo ele é conservado inteiramente e é possível que a gente consiga descobrir até mesmo qual foi a última refeição desse animal, porque os seus órgãos também ficam conservados. Exemplos de mumificação são animais que foram conservados numa resina vegetal que é chamada de âmbar, como vocês podem ver na imagem ao lado, e também pelo congelamento ou pela desidratação do organismo. O congelamento ele foi muito comum na era glacial e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Como vocês podem observar nas imagens, a mumificação é um processo de fossilização que conserva muito bem as características físicas do ser vivo. A gente tem como exemplo um mosquito fossilizado no âmbar, 2 mamutes fossilizados no gelo e um bisão também fossilizado no gelo. Mineralização ou petrificação. Como o próprio nome já diz, nesse tipo de fossilização, as partes duras do ser vivo são substituídas por minerais, já as partes moles são decompostas por ação de fungos e de bactérias. Como exemplo de mineralização, a gente pode citar ossos, dentes, unhas, ramos e troncos de plantas que foram mineralizados. Eu coloquei como exemplo a concha de um amonite, que, para quem não conhece, também foi um animal pré-histórico, parente das lulas e dos náutilos. Um outro exemplo de mineralização é esse dente fossilizado de megalodon. O megalodon foi uma espécie gigante de tubarão que existiu no nosso planeta entre 23 e 2 milhões e meio de anos atrás. Do lado direito, também é possível observar um processo de mineralização nesse tronco de árvore que foi mineralizado. Você consegue observar os detalhes através dessa madeira que foi petrificada e totalmente transformada em mineral. Não restou mais nenhuma parte orgânica da rocha, da árvore, apenas rocha.
Moldagem. Nesse tipo de fossilização, o ser vivo deixa a sua forma gravada na rocha, e até mesmo as partes duras dele vão sendo degradadas. O que fica, o que resta, é um molde do ser vivo na pedra. A moldagem, ela pode ser de três tipos diferentes: molde interno, externo ou contramolde. O exemplo mais comum de moldagem que a gente encontra são as conchas, os esqueletos e até mesmo penas. Aqui na imagem, nós temos dois exemplos de moldes de um molusco chamado turritela. O que ficou preservado na rocha são os moldes da concha desse molusco. Na parte superior, nós temos os moldes internos da concha turritela, ou seja, a parte de dentro dessa concha foi moldada por rocha. E na imagem de baixo, nós temos um molde externo dessa concha, ou seja, a parte externa da concha ficou gravada na rocha. Já o contramolde, ele seria, de uma forma simples de explicar, o molde do molde, ou seja, ele ocorre quando o próprio fóssil deixa uma marca sobre a rocha. Então, por isso que ele é chamado de contramolde, molde do molde. E por último, o processo de incarbonização. Nesse tipo de fossilização, ocorre o enriquecimento progressivo de carbono em relação aos outros elementos químicos do organismo, como água, hidrogênio, oxigênio. Esses compostos eles vão se dispersando enquanto o resto orgânico vai ficando cada vez mais enriquecido com carbono. Por isso, essa coloração escura do fóssil é comum em plantas e animais com exoesqueleto de quitina, como os insetos e os aracnídeos, por exemplo. Alguns exemplos de fósseis encarbonizados, como plantas, uma vespa e uma aranha. Como eu já falei para vocês no começo desse vídeo, o estudo dos fósseis é importantíssimo para a gente reconstituir a história do nosso planeta, desde a sua origem até a sua evolução. É graças ao estudo dos fósseis que nós podemos ter certeza que existiram outros seres antes de nós. Bom, eu finalizo meu vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Um beijo e bom fim de semana a todos.